tarde a todos. O doutor já me apresentou, o doutor Marcelo, eu sou Major Pimenta, meu nome é Anderson Pimenta, eu sou Major do Corpo de Bombeiros aqui no estado do Espírito Santo e sou chefe do Departamento de Resposta da Defesa Civil Estadual. A gente vai falar um pouco sobre como que funciona a Defesa Civil no estado e também com um foco voltado para nossas ações agora nesse período de verão, que é o nosso período chuvoso. A gente tem muito costume de chamar assim, né, período chuvoso. É o período que geralmente nós temos mais desastres, onde a gente tem mais problema relacionado ao excesso pluviométrico que pode causar algum dano material, algum dano humano, prejuízos econômicos e financeiros. Para começar um pouquinho, a gente vai explicar rapidamente como que funciona o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele tem uma estrutura onde você tem um órgão consultivo que fica no Ministério ficava no Ministério da Integração, agora mudou, né, com a nova organização do governo federal, mas fica na Defesa Civil Nacional, em Brasília. Além disso, eu tenho a SEDEC, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que fica em Brasília. Eu tenho a CEPIDEC, que é onde eu trabalho, a Coordenadoria Estadual, e a Coordenadoria Regional. Então, a CEPIDEC e a REPIDEC são dois órgãos que trabalham em nível estadual. E no nível municipal eu tenho a COMPIDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Além disso, eu posso ter órgãos setoriais que dão apoio durante desastres, por exemplo, assistência social, os órgãos de educação, os órgãos de saúde. Então, são órgãos que têm uma ação muito direta na hora do desastre. E posso também ter organizações voluntárias, né, radioamadores, eu posso ter escoteiros que se organizam. Geralmente eles fazem treinamentos prévios para atuar durante o desastre e normalmente em atuações que não são aquelas de frente com a resposta do evento, mas às vezes para dar um apoio na elaboração na montagem, perdão, de abrigos, na distribuição e também recebimento de assistência humanitária, de donativos. Então os voluntários têm um serviço mais específico e nunca voltado para a resposta a desastre. No Espírito Santo, a Defesa Civil Estadual ela faz parte do Corpo de Bombeiros, em outros estados é diferente, tem estados que faz parte de uma secretaria da Casa Militar, ou em alguns casos, como Santa Catarina, por exemplo, é uma secretaria de Estado. O nosso principal papel aqui no Espírito Santo, e como qualquer defesa civil estadual, é o apoio aos municípios. Então, o principal papel da coordenação estadual de defesa civil não é atuar diretamente atendendo o cidadão. O nosso atendimento ao cidadão ele acaba se dando de uma forma indireta. O nosso principal atendimento é para o município, é apoio para que o município, sim, possa fazer essas ações mais próximas da sociedade. Esse é um mapa que mostra a nossa divisão de regionais no estado. Então, o nosso estado ele é todo dividido em regionais, que geralmente está relacionado aos quartéis do Corpo de Bombeiros. Isso facilita o acesso das defesas civis municipais até a defesa civil estadual. Diminui o deslocamento, por exemplo. A defesa civil, dentro da nossa doutrina, a gente tem o que a gente chama de fases. No caso, são 5 fases. A gente tem a fase de prevenção. Então, se a gente pensar no desastre, quando o desastre acontece, agora no período de verão, se a gente for falar de chuva aqui no Espírito Santo, a gente tem uma probabilidade maior de acontecer desastres. Então, quando eu penso na prevenção, o que é a prevenção? A prevenção ela tem que acontecer antes do desastre. E a prevenção é exatamente eliminar o risco. Aqui na figurinha que representa, até tem aqui uma casa que seria retirada de uma área de risco. Então, prevenção, para a gente, é quando eu penso em eliminar risco. Então, para isso, eu tenho que identificar esse risco, saber onde há o risco, e aí sim fazer ações que podem ser estruturantes, como uma obra, podem ser não estruturantes, às vezes uma limpeza de um morro, uma vegetação de uma encosta. Então, são obras não estruturantes que eu consigo eliminar o risco naquela área. Outra fase seria a mitigação. O que é a mitigação? Eu não consigo eliminar o risco, mas eu consigo diminuir esse risco e trazer ele para um risco que a gente chamaria de aceitável. Até na figurinha mostra, eu tenho uma casa, mas eu fiz uma contenção
E essa contenção evita esse risco associado, por exemplo, a deslizamento de terra. Então, essa é a diferença entre prevenção e mitigação. Na prevenção, eu tento ser um pouco mais radical, mais seguro, eliminando o risco. Na mitigação, eu penso em diminuir esse risco. Eu tenho as fases de preparação e resposta, estão muito relacionadas com o desastre. Então, eu me preparo para um desastre, por exemplo, eu faço um plano de contingência do meu município, prevendo as atribuições de cada órgão, os alertas, quem vai receber esses alertas, isso tudo é na fase de preparação. E a fase de resposta é quando eu tenho que atuar quando o desastre acontece. Então, na preparação, por exemplo, eu falo, ó, essa escola vai ser meu abrigo. Na resposta, eu tenho que ter alguém para ir lá e abrir aquele abrigo, se for uma escola, por exemplo, para receber essas pessoas que estão vindo de áreas de risco. Então, a preparação e a resposta, por isso que estão na mesma cor aqui de laranja, elas estão muito relacionadas. Eu tenho sempre que pensar nessas duas fases juntas, praticamente. Eu me preparo para o desastre, para que na hora da resposta, quando ele aconteça, eu esteja, como o próprio nome diz, mais bem preparado. E a recuperação seria uma fase que vem depois, após o desastre. É quando eu tento retomar aquela normalidade pré-desastre. Então, seriam obras de recuperação para reconstruir uma ponte, reconstruir uma estrada, por exemplo, fazer com que as pessoas voltem para suas casas, caso elas morem em área de risco, diminuindo o risco. E aí eu libero uma escola que estava ocupada como abrigo para que volte às aulas. Então, a recuperação visa restabelecer a normalidade social. Então, essas são as 5 fases da defesa civil, e é importante entender um pouquinho disso, que todas as nossas ações sempre ficam circulando em volta dessas fases. Né? Só recapitulando bem rapidinho, a prevenção e a mitigação são fases que eu penso sempre no risco do desastre. Então, a prevenção eu tento eliminar o risco e na mitigação diminuir o risco. E a preparação e a resposta, eu já penso não mais no risco, agora eu estou pensando no desastre mesmo. Se ele acontecer, eu tenho que me preparar e dar a resposta da forma adequada. E a reconstrução vem depois do desastre, onde eu tento, por exemplo, eu tive um deslizamento de terra, eu tento fazer uma recuperação de forma, inclusive, que eu elimine o risco. Então, na recuperação, se ela for bem sucedida, eu consigo até mesmo ter ações de prevenção, por exemplo. Então, com isso eu consigo fechar esse ciclo das ações de defesa civil, pensando sempre numa forma de diminuir o risco das pessoas que moram, por exemplo, em áreas de risco. Então, aqui está até repetindo o que seria uma avaliação de risco e uma forma de eliminar. Então, a avaliação de risco, eu tenho que entender o que é ameaça, o que é vulnerabilidade, para poder, aí sim, depois que eu conheço o meu risco, tomar medidas estruturais para eliminar ou reduzir. Ou seja, fazer a prevenção ou a mitigação. Então, o que é o risco? O risco é essa relação entre ameaça e vulnerabilidade. A gente tem até algumas imagens que ajudam a entender isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto que eu vejo aqui uma formação de uma nuvem, de um sistema, que só de olhar para ele a gente já consegue caracterizar que é uma ameaça, é algo que pode trazer um problema. Então, o que é a ameaça? A ameaça é uma ação, muitas vezes, da natureza, quando a gente fala de defesa civil, que é externa. Uma ameaça é uma ação externa, né? Aquilo que vem de fora, que pode nos ameaçar. E a vulnerabilidade? A vulnerabilidade diz respeito ao corpo, aquilo que pode receber os efeitos da ameaça. Então, na foto aqui, a gente consegue ver uma casa vulnerável. Eu tenho aqui a ameaça, que seria o furacão, e aqui eu tenho a vulnerabilidade, o elemento vulnerável. Então, quando eu tenho, aqui na foto mais uma vez para ilustrar, eu tenho esse bloco aqui que parece que está meio solto. Ele é uma ameaça, um elemento externo que pode trazer algum problema. Quando eu vejo essa foto ampliada, aqui eu consigo identificar a ameaça e vulnerabilidade. Então, isso é risco. O que é risco? Então, é essa relação entre a ameaça e vulnerabilidade. Como que eu faço prevenção de desastres?
é de eliminando o risco. Então eu vou pensar em eliminar um desses dois fatores. Ou eu vou eliminar a ameaça, ou eu vou eliminar a vulnerabilidade. Se eu estiver falando em mitigação, eu vou falar em diminuir a ameaça ou diminuir a vulnerabilidade. Né? Aqui no nosso estado, a gente sempre traz, em qualquer palestra que a gente dê, esse histórico de desastres, para lembrar que existem desastres no Espírito Santo. De 2000 a 2018, aqui a gente tem um gráfico, olha, só de enxurrada, a gente teve mais de 400 desastres relacionados à enxurrada, eventos relacionados à enxurrada. Então a gente vê que aqui no estado do Espírito Santo, a enxurrada, que é o excesso de água, e a estiagem, que é a falta de água, são dois fenômenos opostos, antagônicos, são eles que trazem mais problema para a gente. Se a gente for ver aqui em 2018, um histórico do ano passado, de norte a sul do estado, e foi um ano que teve até pouco desastre pela nossa experiência, a gente vê que vários fatores e vários tipos de desastres podem acontecer. Aqui foram desastres hídricos relacionados ao excesso de chuva, deslizamento de terra, erosão costeira, vendaval, granizo, epidemias. Então a gente às vezes esquece das epidemias, mas a gente teve problema no nosso estado de febre amarela, de malária, dengue, zika, chikungunya. Então a gente tem vários problemas que são desastres. Não é só a chuva que é desastre. E aqui alguns exemplos provocados por desastres. Né? Então, primeiro deles, inundações. O que eu vou passar rápido são alguns exemplos de inundações em João Neiva, Vila Pavão, Ibitirama, Mantenópolis, Aracruz, em Castelo, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim. Essa foto a gente vê bem, né, como que é o efeito dessas ocupações irregulares. Então, essas casas, e algumas até de bom padrão construtivo, foram construídas dentro da calha do rio. E aí, quando o rio sobe por um efeito natural, essas casas todas estão expostas ao risco, né, diretamente expostas. Aqui em Santa Maria de Jetibá, Alfredo Chaves, a nossa chuva de 2013, que foi assim, o maior registro de chuva que a gente já teve no estado nos últimos 100 anos, desde que se tem registro. São Gabriel da Palha, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Águia Branca, Taguaçu, Linhares, Colatina, deslizamentos de terra. A gente tem uma foto aqui de Santa Leopoldina em 2005 de um grande bloco. Muitas vezes os danos humanos aqui, por exemplo, a gente não teve dano humano nesse desastre. Então a gente percebe que no nosso estado, até que tem um número de danos humanos que poderia ser pior. Só não é pior porque a nossa densidade demográfica ainda é pequena, comparado, por exemplo, com estados como Rio de Janeiro. Né? Então, estado como Rio de Janeiro, onde você tem uma densidade demográfica bem maior, um bloco desse causaria um estrago considerável. Afonso Cláudio, São José do Calçado. Nessa foto em São José do Calçado, ilustra bem um caso em que morreram, infelizmente, 4 pessoas. Né? No momento da chuva, aqui um casal parou num carro, que o carro deu problema. Aí veio um casal numa moto ajudar e nesse momento teve esse deslizamento de terra e infelizmente os 4 faleceram. Cachoeiro de Itapemirim. Aqui outros desastres, né, em Alegre. Alfredo Chaves. Rio Bananal em 2013. Santa Maria de Jetibá. Colatina. Essa foto ilustra um deslizamento que infelizmente também vitimou 7 pessoas. Elas haviam toda essa área onde aconteceu o deslizamento de terra era ocupada. Haviam casas aqui. E todas foram interditadas durante a chuva, foram desocupadas pela Defesa Civil Municipal, pelo Serviço Geológico Nacional, mas algumas pessoas retornaram para dormir nessas casas, e durante a madrugada é quando teve o deslizamento de terra causado por um excesso de chuva. Morreram 7 pessoas.
Aqui a gente mostra também assim um deslizamento de terra até com uma inclinação não muito alta, numa área rural, mas esse deslizamento de terra vitimou 4 pessoas nessa casa. Então não é só na área urbana que acontece esse problema. Se você tem uma ocupação irregular na área rural, também é claro que vai estar sujeito ao deslizamento de terra, vai estar sujeito a desastre. Vendaval, aqui a gente tem alguns exemplos, São Mateus, aqui no governador Lindenberg em 2011, onde a gente vê um evento que dá para ver a força do vento pelo esse caminhão que foi levado aqui em cima desses blocos de rocha pelo vento. Parece até que ele subiu aqui, mas não, foi o vento que fez esse deslocamento desse caminhão. Granizo atingindo principalmente as lavouras em nosso estado. Aqui é um exemplo de lavoura de pimentão atingida por granizo. E a estiagem, que a gente sofre também muito durante, principalmente, o período de inverno nosso, né, que vai no meio do ano, né, no período de julho, é o pico da estiagem. E a gente tem alguns exemplos, mas sempre traz o mesmo tipo de danos para a lavoura, exaurimento hídrico, então é difícil você fornecer água para a população. Aqui a gente tem mais alguns números de desalojados e desabrigados ao longo do tempo e o número de mortos, né? A gente teve mais de 80 pessoas já mortas de 2000 para cá. Só em 2013 foram 26 pessoas que faleceram por conta principalmente de deslizamento de terra. E quais que seriam, então, os nossos desafios, quando a gente fala desafios em gestão de riscos e desastres, né? Alguns desafios seriam ordenamento do solo e fiscalização dessa ocupação do solo. Muitas vezes as ocupações são irregulares e isso acaba criando áreas de risco. Estruturação de órgãos estaduais e municipais, estruturação de órgãos municipais que fazem a fiscalização dessa ocupação irregular. Ter um bom sistema de monitoramento para que eu consiga alertar a população que mora nessas áreas com antecedência. Mapear risco, eu conhecer o risco nessas áreas. Ter planos de contingência. Os planos de contingência em nível municipal são muito importantes para que cada município identifique as suas áreas de risco e elabore um plano que vá dizer o que fazer na hora do desastre. E quando eu tenho esse risco identificado, de preferência que eu consiga diminuir ou eliminar o risco através de obras estruturantes e obras não estruturantes também. Nessa foto a gente tem um exemplo claro de como que eu tenho uma ocupação irregular por falta de fiscalização. A gente vê que claramente é uma casa que foi escavada, né? O talude foi escavado, dá para ver raízes aqui por sobre a casa. Essa foto foi tirada por nós da Defesa Civil Estadual em uma vistoria e 2 anos depois a gente já vê que está nessa situação. Se vocês conseguirem aqui tentar identificar, ó, a casa é a mesma que está embaixo aqui, ela agora está com um segundo pavimento. Em volta, onde não tinha obra agora, já existem outras obras. Então, se você deixa às vezes uma casa que parece uma coisa pequena, numa área irregular, se nada foi feito no início, com o tempo, aquela ocupação irregular, ela traz outras ocupações irregulares e vai só expandindo o problema dessas áreas de risco. Então é assim que começa uma área de risco. Muitas vezes é por uma casa. Uma casa numa área isolada, você acha que não vai acontecer nada, e daqui a pouco você tem toda uma ocupação, muitas vezes irregular, trazendo problemas para o município. Então, o ordenamento territorial e a ocupação é muito importante. A fiscalização da ocupação. Aqui a gente tem outro exemplo de uma casa também em condições muito ruins, assim, não só de salubridade, mas de risco mesmo. Essa casa dá para ver que ela está apoiada diretamente no talude. Uma casa de baixo padrão construtivo. Mas nesse mesmo município onde tem aquela casa de baixo padrão, você tem casas, nessa foto agora, de alto padrão construtivo, também expostas ao risco. Então, a falta de fiscalização do uso e ocupação do solo, ela atinge todos os níveis sociais, digamos assim, se a prefeitura
não tomar as medidas necessárias. Aqui nessa foto você vê aterro mal executado, não existe drenagem, foi desmatada a área, então são inclinações e alturas excessivas, então tudo isso causa risco. E na hora de uma chuva muito forte, você pode ter problema para qualquer tipo de casa, seja ela em alto padrão construtivo ou baixo padrão, se em volta daquelas residências nada for feito e você deixar dessa forma que a gente vê na foto. Aqui é um outro exemplo também. Ocupação irregular. Então, quais seriam as ações estratégicas para diminuir esses problemas, né? Capacitação, capacitar tanto os técnicos municipais quanto os voluntários que moram nessas áreas para entender o risco, né, aumentar a percepção de risco dessas pessoas e fazer com que elas se preparem. Simulados, a gente na Defesa Civil Estadual todo ano tem calendários de simulação de evacuação de área de risco. Então a gente escolhe áreas de risco junto com os coordenadores municipais de defesa civil e a gente simula um alerta, um alarme e essas pessoas descem daquela ocupação e vão até um ponto seguro, dali são direcionadas para um abrigo temporário, simulando o que deve ser feito de forma real mesmo no município quando eu tenho um desastre desse, né, a iminência de um desastre. Mapeamentos de risco em relação a esse fator, o nosso estado é o único da federação que é 100% mapeado pelo Serviço Geológico Nacional. Então aqui nessa imagem a gente vê até uma quantidade de áreas de risco por município. Quanto mais escuro, maior a quantidade de áreas de risco. A gente vê até que tem municípios que não têm área de risco de deslizamento. Então é o único estado que é 100% mapeado. Aqui a gente tem exemplo desse mapeamento, como que ele é feito e qual o produto que ele traz, que são pranchas de cada área dessa, identifica quais são os principais riscos, quantas pessoas moram ali e como evitar para que aquele risco cresça ou até mesmo sugestões de intervenção para que ele diminua. Aqui são outros exemplos do mesmo tipo de mapeamento, né, em municípios diferentes. Além disso, a gente tem para 17 municípios prioritários um plano municipal de redução de risco que identifica essas áreas de uma forma mais detalhada. Aqui a gente vê um exemplo de do município de Santa Leopoldina, onde eu tenho os polígonos com cores e cada polígono desse eu tenho a identificação real de quantas pessoas moram. Então eu tenho ainda um detalhamento daquele serviço feito pelo Serviço Geológico Nacional, eu tenho um detalhamento para 17 municípios prioritários. E também as manchas de inundação. Então aqui é até onde essa inundação pode chegar. E essa tabela de cores que a gente tem em 2 quadros são indicações de alertas. Então, para determinado nível do rio, eu vou dando alertas para a população e evacuando áreas para evitar que as pessoas passem por um mal maior. Outra ferramenta que a gente tem são pontos de apoio Geobase. Geobase é uma ferramenta do Estado que agrupa todas as informações geográficas e eu consigo hoje saber em vários municípios onde eu tenho abrigo temporário, onde eu posso entregar donativos, onde eu tenho helipontos, né, onde eu posso levar aeronaves para fazer transporte de mantimentos, transporte de pessoal. Então a gente hoje já sabe muita coisa, tem muita informação dos municípios. Foi feito também um índice de prioridade, esse índice de prioridade é para identificar quais os municípios que precisam de uma atuação mais próxima pela quantidade de áreas de risco, pela necessidade de assistência humanitária. Então aqui a gente vê, quanto mais escuro, maior é a quantidade de desastres ao longo do tempo, maior é a quantidade de áreas de risco, maior é a população. Então Colatina, por exemplo, fica em primeiro lugar, né, daqueles municípios mais sensíveis por esse índice que nós fizemos na Defesa Civil Estadual. Isso nos ajuda a identificar necessidades de capacitação, de coordenar a elaboração de planos de contingência, de buscar projetos para poder reduzir riscos, seja para obras, por exemplo. Ao longo do tempo, nós entregamos também, via um investimento do governo do Estado, kits de defesa civil. Então, todos os municípios receberam viaturas, embarcações, o que a gente vê na foto, né? Mobília, para que tenha uma condição mínima de trabalho. Todos eles receberam. Algumas parcerias que nós temos na Defesa Civil Estadual,
com universidades, correios, que nos ajuda muito na entrega de assistência humanitária. Aqui tem um exemplo do radioamador trabalhando no momento de um desastre, escoteiros. Então a gente busca essas parcerias com entidades que podem também nos dar o apoio na hora do desastre. E o que a gente busca na Defesa Civil é se preparar e colocar essas ações, esses planejamentos que a gente faz, em formas de planos, né, no papel mesmo, para que na hora do desastre a gente saiba exatamente o que fazer. Então a gente tem aqui o plano de emprego da Defesa Civil. Então hoje, se eu começo a chover, por exemplo, e eu começo a receber alertas de inundação e de deslizamento de terra, eu saio da minha situação de normalidade e vou mudando de nível no meu plano de emprego, e cada mudança dessa também me traz novas medidas dentro da Defesa Civil Estadual. De mandar alertas, de informar a sociedade através da imprensa, de fazer vistoria em áreas de risco. Então a gente hoje tenta deixar tudo mais planejado para que na hora do desastre a gente já esteja preparado. Além disso, a gente tem o nosso Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, que ele resume as ações e órgãos do governo do Estado que trabalham com esse tema defesa civil, principalmente na hora da resposta a desastre. Então aqui é uma imagem que traz quais são os órgãos que trabalham, coordenados pela Casa Militar e pela Defesa Civil Estadual. Então são esses órgãos que na hora do desastre vão atuar, e cada um deles tem uma atribuição no plano. Uma não, né? Um rol de atribuições. Aqui a gente tem um exemplo da Secretaria de Ação Social. Então ela tem ações voltadas para prevenção, preparação e resposta, dentro das fases que a gente comentou antes de defesa civil. Então eu sei que na hora do desastre, eu sei que a CETADES, por exemplo, é o órgão que vai me fornecer para a população que foi afetada colchões, kits de limpeza, kits de higiene, que são materiais de assistência humanitária. Então essas atribuições já fazem parte do Plano Estadual de Defesa Civil e nos ajudam a ganhar tempo na hora da resposta ao desastre. Então é muito importante fazer esse planejamento. E agora a gente está num período em que na Defesa Civil a gente também, por exemplo, no verão, né, é um período que a gente não faz cursos, não também ministramos cursos, a gente fica voltado para essa preparação de desastre e preparado. Caso haja alguma coisa, já que é o momento onde há maior probabilidade de que aconteça, a gente esteja pronto para atender as pessoas. A gente usa uma ferramenta gerencial, que é o Sistema de Comando de Operações. Então, na hora do desastre, a gente vai montar esse SCO, Sistema de Comando de Operações, no Corpo de Bombeiros, onde a gente trabalha. Aqui tem um exemplo, do lado esquerdo. Ou a gente vai até o município, isso aqui foi o ano passado em Rio Novo do Sul, em maio, onde a gente vai até o município fazer uma assessoria, né? A gente vai ajudar o município a atender o desastre e atender da melhor forma a sociedade daquele município. Aqui é um exemplo de como que o SCO funciona, o Sistema de Comando de Operações, né? Ele tem uma estrutura sugerida, né? Aqui a gente tem uma sugestão de como que isso pode se estruturar no município na hora do desastre, e caso eu tenha vários eventos ao mesmo tempo, eu posso ter um comando de área central e subordinado a esse comando de área, os comandos de incidente, se eu tiver um desastre muito grande dividido em vários lugares. É assim que a gente se organiza no Estado. Uma outra ação que a gente está buscando é um financiamento junto ao Banco Mundial, isso já está em andamento, para que a gente construa dentro do Corpo de Bombeiros um centro de gerenciamento de riscos e desastres. Aqui é uma foto que traz como que seria ele depois de pronto. A previsão é que a gente tenha essa obra pronta em 2 anos e meio. Né? Já tem um edital pronto para licitar, em breve será licitado, para a gente ter esse centro de gerenciamento que facilite as ações de gerenciamento de risco na hora do desastre. Então é isso, assim, eu encerro aqui a minha fala, agradeço muito a atenção de todos, né? Tem até essa figurinha que significa para a gente o lema da Defesa Civil, que a Defesa Civil somos todos nós. Então a Defesa Civil não é somente a coordenação estadual, que faz parte do Corpo de Bombeiros, ou a coordenação municipal nas prefeituras, mas na hora do desastre, e principalmente antes, na preparação, vários órgãos, né, são envolvidos e são chamados a participar, porque o desastre ele é muito amplo, né? O efeito dele é muito amplo e atinge
toda a sociedade como um todo. Então, é muito importante que todos estejam também preparados para atuar nesse momento. Queria agradecer e deixar meu contato também, meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, pedir algum tipo de material. O nosso site também da Defesa Civil tem muitas informações, que é o defesacivil.es.gov.br. A gente tem muitas dessas informações, os nossos planos estão todos disponíveis lá, para quem quiser baixar. Esses mapeamentos de área de risco também estão todos disponíveis lá, para quem quiser ver, e a gente fica à disposição. Muito obrigado.